Você já reparou como algumas pessoas entram em um ambiente e algo nela chama atenção? Não é beleza, nem status, nem carisma exagerado. É algo mais sutil e muito mais poderoso. Autoconfiança silenciosa. Elas não precisam provar nada. Não forçam conversas. Não tentam parecer interessantes. Simplesmente estão ali, confortáveis com quem são. Agora, aqui vai a pergunta que pode mudar o seu jeito de viver. Dedo indicador apontando para a direita, e se a única coisa que te separa disso for a forma como você pensa, não o que você tem, nem o que você faz, mas o que você acredita sobre si mesmo. Neste vídeo, você vai descobrir como pessoas autoconfiantes pensam e como reprogramar seu cérebro para pensar assim também. Prepare-se. Você não vai mais se ver da mesma forma depois disso. Durante anos, você ouviu que a autoconfiança vem de conquistas, que você precisa ter um bom corpo, uma carreira sólida, dinheiro, um relacionamento ideal. Mas aqui está a verdade que ninguém te contou. Pessoas verdadeiramente autoconfiantes não esperam vencer para se sentirem confiantes. Elas se sentem confiantes antes mesmo do resultado, e isso muda tudo. A autoconfiança não é um prêmio que se ganha, é um ponto de partida. Quando você acredita que é capaz, antes de qualquer prova externa, você age com mais coragem, mais clareza, mais presença. E, ironicamente, é isso que acelera os resultados. Ou seja, autoconfiança não é efeito colateral do sucesso. Ela é a causa. E o que ativa isso está dentro da sua mente. Quando você se sente inferior, seu cérebro entra em um ciclo perigoso. Você se compara com os outros, sente que não é o bastante e começa a evitar situações onde poderia crescer. Você hesita em falar, em se expor, em tentar. E essa falta de ação só reforça a ideia de que você é menos capaz. Esse é o ciclo da insegurança, e ele se alimenta da sua passividade. Mas aqui está a chave para quebrar isso. Ação antes da emoção. Ao agir mesmo sem se sentir confiante, você envia uma mensagem poderosa ao seu cérebro. Eu sou capaz. E essa mensagem, repetida o suficiente, reprograma a sua identidade. Você não precisa esperar se sentir pronto. Você só precisa dar o primeiro passo. A autoconfiança não é mágica. Ela é neuroplasticidade em ação. Seu cérebro se adapta aos pensamentos e comportamentos que você repete. Quando você começa a pensar como alguém autoconfiante, mesmo que no início pareça forçado, novas conexões neurais começam a se formar. Você deixa de focar no "e se der errado" e passa a considerar "e se der certo". Essa mudança de foco ativa o córtex pré-frontal, responsável pelo planejamento e tomada de decisões, e reduz a hiperatividade da amígdala, que amplifica o medo. Com o tempo, seu cérebro aprende a responder com calma, clareza e coragem. É como mudar a lente com a qual você enxerga o mundo, e a si mesmo. A repetição constrói, e o cérebro grava.
Pessoas autoconfiantes pensam de forma diferente, e existe um padrão claro nisso. Elas não tentam eliminar o medo. Elas agem apesar do medo. Enquanto alguém inseguro pensa, e se eu falhar? Alguém confiante pensa, se eu falhar, eu aprendo. Esse padrão revela um foco em crescimento, não em perfeição. Elas não gastam energia tentando agradar todo mundo. Em vez disso, valorizam o próprio julgamento. E, acima de tudo, confiam que são capazes de lidar com o que vier. Esse tipo de pensamento reforça os circuitos de resiliência emocional no cérebro e cria um ciclo positivo de ação e validação. A autoconfiança não é a ausência de dúvida, é a decisão de não se paralisar por ela. Você pode estar minando sua autoconfiança sem notar. Pequenos hábitos diários têm um impacto enorme no que você acredita sobre si mesmo. Por exemplo, se comparar constantemente com os outros, mesmo sem perceber, ativa sentimentos de inadequação. Ou repetir para si frases como "eu sou péssimo nisso", "isso não é para mim". Tudo isso reforça o medo e limita suas ações. Outro erro sutil: pedir validação o tempo todo. Isso condiciona seu cérebro a depender da opinião externa. Esses padrões silenciosos se tornam verdades internas. E quanto mais você repete, mais acredita. Mas aqui está o segredo. Da mesma forma que eles foram construídos, eles podem ser desconstruídos e substituídos por outros mais saudáveis. O que você diz para si mesmo em silêncio é mais poderoso do que qualquer crítica externa. Seu diálogo interno molda sua identidade. Ele diz ao seu cérebro quem você é, o que pode ou não fazer, e o que merece. Se toda vez que você falha pensa, "eu sou um fracasso", seu cérebro grava isso como uma verdade. Mas se você começa a pensar, "isso foi só um erro, e eu posso aprender com ele", sua mente ativa áreas relacionadas à resiliência e aprendizado. A chave está na consistência. Quanto mais você pratica um diálogo interno positivo, mais seu cérebro constrói redes neurais associadas à autoconfiança. Você literalmente reprograma sua mente com palavras. Comece agora. Qual é a frase que você precisa ouvir de si mesmo hoje? Seu corpo influencia diretamente o que você sente. A neurociência mostra que posturas expansivas, como manter o peito aberto e a cabeça erguida, aumentam a produção de testosterona, ligada à autoconfiança, e reduzem o cortisol, ligado ao estresse. Quando você adota uma postura fechada, como braços cruzados ou olhar para baixo, seu cérebro interpreta que você está em perigo e ativa o sistema de alerta. Por isso, mudar sua postura, mesmo sem se sentir confiante, já começa a mudar sua mente. A autoconfiança não começa só no pensamento, ela começa no corpo também. Experimente agora. Sente-se ereto. Respire fundo e sinta a diferença. Seu corpo está ouvindo tudo o que você faz. Pessoas autoconfiantes não evitam a rejeição. Elas a interpretam de forma diferente. Elas entendem que o fracasso não define o valor delas. Quando algo dá errado, elas pensam:
O que posso aprender com isso, em vez de eu sou um fracasso? A neurociência mostra que o cérebro muda com a repetição dessas interpretações. Ou seja, ao reagir com curiosidade e não com julgamento, você está reprogramando sua resposta emocional ao erro. Pessoas confiantes sabem que errar é parte do caminho, não um sinal de fraqueza. A rejeição dói, claro, mas para quem tem autoconfiança, essa dor não vira paralisia, ela vira impulso. Você pode treinar sua mente para isso, começando hoje. A autoconfiança não nasce pronta, ela é treinada, e você pode começar agora, com um simples exercício diário de 2 minutos. Todos os dias, escreva 3 situações em que você agiu com coragem, mesmo que pequena. Enviou uma mensagem difícil, se expôs em uma reunião, disse não quando queria dizer não. Depois, escreva uma frase de reafirmação. Eu sou uma pessoa que age apesar do medo. Esse exercício ativa o córtex pré-frontal e enfraquece padrões automáticos de autossabotagem. Aos poucos, seu cérebro começa a esperar de você atitudes confiantes. O segredo não está em se sentir pronto, está em provar para si mesmo, todos os dias, que você é mais forte do que pensa. Existe uma linha tênue entre autoconfiança e arrogância, e ela está na intenção e na escuta. Pessoas realmente confiantes não precisam provar nada o tempo todo. Elas se posicionam com clareza, mas também sabem ouvir. A chave é praticar a autoconfiança humilde, ter consciência do próprio valor, mas estar aberto ao aprendizado. Reconhecer suas conquistas, sem diminuir os outros. A arrogância grita, a autoconfiança sustenta. E quando você equilibra firmeza com empatia, presença com abertura, as pessoas naturalmente respeitam e se conectam com você. Não é sobre ser o melhor da sala. É sobre ser alguém que transmite segurança e que inspira, em vez de intimidar. Você não nasceu inseguro. A forma como você pensa hoje é fruto de repetições, experiências e interpretações, e isso pode ser reprogramado. A autoconfiança verdadeira não vem de fórmulas mágicas, mas de um processo. Identificar os pensamentos que te sabotam, substituí-los por crenças fortalecedoras, e repetir isso, dia após dia, até que seu cérebro aceite essa nova versão de você. Se hoje você duvida de si mesmo, saiba, isso não é um destino, é um estado temporário. E a mudança começa com uma escolha simples: parar de acreditar em tudo que sua mente negativa diz. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Isso ajuda demais o conteúdo a alcançar mais pessoas.